Olá, tudo bem? Começando então mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os equipamentos cervejeiros e o enfoque será como reduzir custos dos equipamentos sem perder a qualidade, que é um processo aí muito complexo para quem está começando, né? Saber escolher qual equipamento e começar na prática, né? Exatamente dar início aí, né, nesse sonho, porque parece que é um sonho para todo mundo aí que gosta de saborear uma cerveja diferente. E hoje nós estamos aqui com um aluno, né, com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Você pode falar que seu áudio está saindo aqui, só não sai a sua imagem, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, então para começar, eu listei aqui as etapas da produção e essas etapas elas podem ser organizadas de outra forma. Às vezes você vai encontrar isso com alguma etapa a mais ou a menos, mas tudo se resume nisso daí. Então eu listei essas 10 etapas que são todas elas necessárias para que você consiga produzir uma cerveja artesanal. Tá bom, Rodrigo? Então, na primeira etapa, nós temos a moagem dos grãos, né, que você vai estar moendo ali os maltes. E na segunda etapa, nós começamos a mosturar. Essa etapa de mosturação, ela é uma etapa bem ampla, assim, bem extensa, viu, Rodrigo? Porque ela é uma etapa que você vai praticamente fazer todos os processos necessários para dar condições para que as leveduras possam depois fermentar o seu mosto. E depois da mosturação, a gente tem uma etapa que a gente chama de mash out, que vai ser uma desativação das enzimas. É ali que você vai falar, olha, agora eu não quero que aconteça mais nada aqui de reações enzimáticas. E aí você bota um ponto final ali naquela questão da mosturação. Depois disso, você vai fazer uma clarificação da sua cerveja, depois você vai para a fervura e depois você vai resfriar o mosto. E depois que você preparou tudo isso, você vai dar condições para que as leveduras possam agir. E são elas que vão fermentar o mosto e, de fato, fazer a cerveja. Então todo mundo fala aí que quem faz a cerveja são as leveduras, né? E não o cervejeiro. E depois, então, você vai inocular a levedura e, consequentemente, ela vai promover uma fermentação. Na etapa 8 temos a maturação e o cold crash, o invase lá na etapa 9 e, por fim, a degustação. Então, eu separei em 10 etapas. Em cada uma delas, nós vamos perceber que alguns equipamentos são mais ou menos importantes. E nessas etapas, eu procurei listar também os equipamentos. Então, tem uma série aí de equipamentos, uma lista que não é tão pequena. Eu também faço produção de vinho artesanal e o vinho ele é mais demorado, porém ele é bem mais prático para você produzir ele, né? Porque você não precisa ter tantos equipamentos. No caso da cerveja, a gente já consegue produzir uma cerveja bem mais rápido, porque você consegue produzir ela talvez até em menos de 30 dias, dependendo do seu equipamento. Porém, você precisa de uma lista de materiais que são essenciais. Então, eu procurei listar apenas o que é essencial, tá bom? E aí a gente vai falando. Rodrigo, você está conseguindo me ouvir bem aí? Deixa eu só confirmar se o Rodrigo está conseguindo me ouvir. Rodrigo, você está conseguindo me ouvir bem? Ok, Rodrigo. Caso você tenha alguma dúvida, tá? Você pode apontar aí, tá bom? Aí eu paro a explicação e aí você pode fazer a sua pergunta, ok? Deixa eu só tentar entender por que eu não estou conseguindo te ouvir. Tá, Rodrigo, você está perguntando sobre as especiarias, né? Deixa
eu só tentar mudar alguma coisa aqui. Por que eu não tô conseguindo te ouvir, Rodrigo? Teu microfone tá ligado? Tá, o que será que aconteceu aqui? Rodrigo, você consegue me ouvir? Tá. Rodrigo, pode ir falando aí que eu vou tentar ativar teu áudio aqui. Oi, Rodrigo. Ok. Olá, professor. Olá, tudo bem? Agora me ouve bem? Tranquilo. Ah, tranquilo, agora eu consigo te ouvir, aí fica melhor, porque aí a gente vai batendo papo durante a apresentação Sim, aqui, senão tranquilo. fica muito off aqui, né? Vamos lá. Tranquilo. Eu tinha perguntado no chat Uhum. em que momento a gente coloca as especiarias, tipo aquele toque de chocolate, sabe? Sim. Então, Cravo, alguma coisa assim. o Rodrigo, esses toques especiais, você pode estar adicionando isso daí lá no final da fervura. Mas, dependendo do que você quer adicionar, você acaba tendo que fazer isso lá na maturação. Então, assim, dependendo do que for, é melhor no final da fervura. Mas se for algo que exige mais aroma, você vai perceber que na maturação você consegue manter, né, preservar melhor os aromas. Então tudo depende, mas geralmente no final da fervura, tá? E também tem malte especial que vai trazer essa Beleza. característica que você está falando aí. Então, por exemplo, eu quero uma característica de chocolate. Tem malte especial que vai trazer esse sabor, tá? Então aí não vai ter que adicionar nada no final da fervura, vai ser durante a mosturação mesmo, tá? Mas a proposta aqui hoje, Rodrigo, vai ser mais focada assim nos equipamentos, tá? Essa questão de Ok. processos, eu vou focar em outro momento, porque senão a gente não conclui hoje. Tem muitos equipamentos que eu vou apresentar aqui. Inclusive tem Maravilha. um Vamos lá. moedor que eu considero assim essencial, tá? Para quem tá começando, não sabe por onde começar e tal. Esse moedor, cara, é o seguinte: ele te permite um ajuste fino, então você consegue ajustar exatamente como que você quer moer o seu malte. Se você quer uma moagem mais fina ou se você quer uma moagem mais grossa. Então esse moedor de cima, você consegue visualizar aí, né? Tranquilo. Esse moedor ele é de rolos, tá vendo que ele tem dois rolos? Esses rolos ele consegue ser bem ajustado, então você consegue ajustar ele de uma forma que o moedor de baixo você já não consegue, porque o moedor de baixo ele é de disco. E esse disco, ou você vai conseguir uma moagem muito fina, e aí vai virar um farelo, ou você vai conseguir uma moagem que não vai ser tão fina, mas também vai ficar muito grossa. E aí a gente vai encontrar malte desse jeito aqui, ó. Tá vendo que tem malte que está inteiro?
Uhum. Esse grão que está inteiro, ele não será aproveitado. Então você vai ter assim um baixo rendimento na tua receita. Então você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Por exemplo, você vai colocar lá 5 quilos de malte, mas na verdade você vai estar aproveitando 4, 4,5, porque alguns grãos ficaram inteiros. Então, a minha dica a respeito da moagem dos grãos é a seguinte: ou você compra um moedor de rolos, ou você não compra moedor, e toda vez que você pedir o malte, você pede para o Brew Shop lá, para a loja de insumos, você pede para eles te mandar moído o malte. Porque aí se eles te mandar o malte Certo. moído, com certeza eles vão estar utilizando um moedor bom. Então eles não vão estar com um moedor de disco lá, eles vão estar com um moedor de no mínimo 2 rolos, tá? Que já é muito eficiente, muito bom. Então esse daqui é um equipamento que você pode até pular, você não precisa comprar, você pode tirar da tua lista. Por quê? Toda vez que você for comprar o malte, eles vão te perguntar se você quer que manda moído ou inteiro. Se você quiser moído, você fala para eles, eles vão te mandar. Inclusive tem alguns que te mandam embalado a vácuo, que é importante. Por quê? Se você está com malte moído, o mais interessante é que você faça a sua cerveja o mais rápido possível. Então, por exemplo, se chegou hoje, é legal que você já faça a receita amanhã, tá? Não tem problema se você não conseguir fazer no dia seguinte, mas não é legal você deixar o malte exposto ali muito tempo, tá? Então, se você não quiser gastar com moedor nesse momento, não é necessário. É uma dica bem interessante, porque no começo eu acabei comprando esse moedor. E aí eu tive muito problema com ele, cara. Ele não moe legal e você acaba gastando dinheiro à toa. Porque no final das contas você vai acabar abandonando ele e vai comprar um de rolo, ou você vai abandonar ele e vai pedir para mandar o malte sempre moído, tá? Então, nessa primeira etapa aí ficou Legal. claro a respeito do moedor? Sim, tranquilo. Tá, vamos lá para a etapa 2. Essa etapa 2 de mosturação é todo o processo, desde quando você liga a panela, né, que você colocou lá no fogareiro, ligou o fogareiro, todo o processo. Então, essa etapa ela é mais ampla, é a maior etapa que tem ali da produção da cerveja. E é essa etapa que você vai ter que ter um cuidado muito maior, porque depois dela vem a fervura. E a fervura não é uma temperatura controlada, entendeu? Porque na fervura é fervura, né? Vai estar no máximo ali do teu fogareiro e pronto, acabou. Porém, a mostura, você vai ter que controlar a temperatura. Então você vai ter que ficar de vez em quando ligando o fogareiro ou diminuindo a pressão ou até mesmo desligando o fogareiro para conseguir manter aquela temperatura que você precisa. Então, assim, muitas receitas trabalham ali em torno de 65, 67, 68 graus. Então você vai ter que manter essa temperatura. Aí vai variar de acordo com o estilo que você vai estar produzindo, certo? A dica que eu posso te dar sobre o fogareiro é que você sempre compre um que atenda bem o tamanho do seu caldeirão. Então, por exemplo, se você tem um caldeirão de 20 litros, qualquer um desses três vai atender perfeitamente, porque são apenas 20 litros. Agora, se você pega um caldeirão de 50, 60, 80 litros, aí o mais interessante é que você pegue um fogareiro que tenha uma chama muito mais forte, tá? Então, esses três são três fogareiros assim que o pessoal recomenda bem, tá? Ele tem um bom desempenho, ele funciona muito bem. E lógico, se você for colocar um caldeirão muito grande, muito pesado, é interessante que você faça uma estrutura para estar reforçando isso. Imagina só você fazendo aqui, ó, uma estrutura de ferro, né? Ou você pode até improvisar, colocar tijolo aqui em volta e nivelar certinho a altura dele para que fique próximo do caldeirão. Mas assim, não economize nessa etapa, porque assim, o que mais acontece é faltar pressão. Então você tá com a panela lá fazendo a sua cerveja, na mosturação você não vai perceber essa dificuldade, porque a temperatura é mais baixa. Mas quando você for lá para a etapa de fervura, você vai exigir o máximo desse fogareiro. Então você vai ter que ter um fogareiro com uma chama muito boa, tá? Para você não passar perrengue na hora lá. Porque senão pode acontecer de você não conseguir uma chama tão boa para fazer a fervura. A mosturação é mais tranquilo, porque é como eu te disse, a temperatura não é tão alta. Então você consegue.
E prefira sempre os maiores, então, porque é melhor você ter de sobra, né, do que ter um fogareiro pequenininho e de repente você tá com um caldeirão lá de 60 litros, chega na fervura, não consegue ferver. Pode utilizar o fogão de casa? Pode. Aí vai de bom senso. Se você tiver com um caldeirão pequeno, até uns 20 litros, 30 litros, dependendo do fogão que você tem na sua casa, você até consegue fazer. Mas é bem mais dificultoso. É melhor que você tenha um fogareiro específico para isso. Tá bom? Ficou Legal. alguma dúvida nessa etapa? Não, tranquilo. Tá, joia. Vamos lá para a próxima então. Próximo equipamento. Agora nós chegamos então no caldeirão com registro. A minha dica aqui, preciosa, que eu passei alguns probleminhas com isso, foi a respeito de fazer o furo para colocar o registro. Porque todo caldeirão cervejeiro você percebeu já que tem esse registro, certo? Esse registro, cara, se você tiver a furadeira e uma broca escalonada como essa daqui, tudo bem, aí você pode estar fazendo aí na sua casa. Porque essa broca escalonada, se você não tiver ela, fica muito mais difícil de você estar fazendo o furo aí na sua panela. Então, às vezes você vai furar e não vai ficar legal, às vezes vai ficar muito grande o furo, ou às vezes fica muito pequeno. Aí você vai colocar o registro não encaixa. Ou acontece isso, o registro fica folgado demais. E aí esse anel de vedação aqui, ele é bem reduzido, ele é bem limitadinho. Se caso você não fizer um furo bem estreito, que entre bem justo esse registro, vai ficar uma folga tão grande que esse anel de vedação não vai conseguir vedar. E aí vai começar a vazar líquido, tá? Então, assim, é uma dica preciosa. Se você tem habilidade ou sabe de alguém que tem habilidade para estar mexendo com isso, é melhor que você leve para essa pessoa fazer o furo para você com uma broca dessa, porque essa broca também não é barato. Para você comprar uma só para fazer um furo, né, meio que fica inviável, né? E tem alguns lugares que você vai encontrar o caldeirão assim, ó, já montado, ele vai estar prontinho já com o registro. Então, prefira, se você não tiver tanta habilidade com esse equipamento, não tiver a broca escalonada, prefira comprar um equipamento que já vem com o registro. Ou pelo menos com o furo feito. Aí depois em casa você só encaixa o registro e aperta com a mão mesmo, tá bom? A respeito do Legal. material, tanto faz ser de alumínio ou de inox. Mas é lógico que o tanto faz tem uma grande diferença. O inox ele é um material muito mais resistente, tá? A longo prazo a gente sabe que ele vai durar mais. Porém, o alumínio ele não deixa a desejar em nada na questão assim da qualidade, do sabor da sua cerveja. Então, não tem problema se você tiver preferência agora pelo alumínio que vai pagar mais barato no equipamento. Não vai implicar na qualidade, tá bom? E esse é o enfoque de hoje, né? Como reduzir o custo sem perder qualidade. Então, é claro, se você tiver uma grana sobrando e quiser investir no inox, ninguém voltou atrás depois, tá? Então, quem comprou Legal. inox jamais falou, agora eu não quero mais inox, eu vou voltar a usar alumínio. Nunca vi. O que eu mais vejo é a pessoa compra o de alumínio, passa um tempo, ela se organiza financeiramente, já começou a produzir mais, e ela fala, vou dar um upgrade aqui no meu equipamento, e ela compra um caldeirão de inox, certo? Legal. O registro, Interfere no sabor, professor? Esse material aí, por exemplo? não, a O gente não vai inox? ter, não vai ter problema quanto a isso não, tá bom? É mais na Beleza. questão da limpeza, da aparência, né? Quando você olha o inox, você percebe que ele dá uma aparência mais de limpeza, né? O alumínio ele vai ficando meio escurecidinho depois, você vai perceber uma diferença maior assim nesse sentido, tá bom? Legal. Deixa eu passar para o próximo então. Bom, aqui agora é o X da questão, porque é uma diferença enorme, tá? Qual cesto você vai utilizar, né? Um cesto de inox ou um saco de voal, né? Que é um bag. Esse bag, se você tiver uma costureira próxima aí de você ou alguém que saiba costurar, você vai conseguir um bag desse daqui muito barato. Você vai comprar o tecido, vai pedir para ela fazer duas camadas, né? Vai dobrar ele para ficar a parede dupla, para ficar mais resistente. E você vai estar utilizando somente ele e uma peneira aqui embaixo depois para estar escorrendo, né, o mosto. Fica muito barato, muito acessível. Geralmente todo mundo começa com o biab, né, que é esse método aí de fazer com o bag. A desvantagem maior entre esse bag e o cesto
é que o bag, você está percebendo que ele fez aqui uma curva, tá vendo? Ele ficou essa curva Sim. aqui, ó. Por que que ele fez essa curva? Por causa do peso. Então, quando você enche isso daqui de grãos, isso aqui fica cheio de grãos aqui dentro da panela, certo? O que vai acontecendo? Os grãos, eles vão decantar, eles vão se assentar e aí vai formar uma cama de grãos. Essa cama de grãos, se você não mexer nela, você consegue fazer uma clarificação muito boa da cerveja. Por quê? O que vai acontecer durante o processo? Você vai estar tirando o líquido aqui de baixo e vai estar jogando aqui em cima. Se for manualmente, você vai fazer isso com uma jarra. Aí eu vou explicar isso mais para frente. E esse processo, ele vai fazer uma filtragem natural, porque a casca do malte, ela vai servir como um filtro, porque você vai circular o líquido, o mosto, e vai tirar pelo fundo e vai jogar por cima, vai tirar pelo fundo e vai jogar por cima. O que vai acontecer? Todo aquele farelo, todo aquele resíduo do malte vai se depositar dentro das casquinhas. Então o mosto ele vai ficando clarificado. Tá vendo que aqui ele está descendo meio turvo? É porque na hora que ele puxou, ele bagunçou toda a cama que tinha se formado. E aí o que ele vai ter que fazer depois? Ele vai ter que pôr uma peneira aqui, esperar escorrer e continuar o processo de recirculação por mais uns minutos aqui, até ele conseguir clarificar de novo, até a cama de grão se formar de novo. O cesto já não tem essa desvantagem, porque a cama de grãos que se forma aqui, quando você suspende o cesto dessa forma aqui, como está mostrando aqui nessa imagem do lado direito, quando você suspender o cesto, a cama de grãos ela não vai se movimentar da mesma forma, vai mexer mais muito pouquinho. E aí você vai conseguir fazer uma clarificação muito mais rápido. Então você ganha tempo. E outro detalhe, esse bag, quando você vai suspender ele, que nem ele está segurando com a mão aqui, está fazendo um joinha, né? Só que esse joinha está bem encolhido ali, tá vendo que está bem quente a mão dele ali. Porque o bag ele vai estar próximo de 80 graus. Então você imagina aí 80 graus e você tendo que segurar isso aí até alguém colocar uma peneira embaixo ou algum suporte para você apoiar. Então tem essa desvantagem também da temperatura, que é desconfortável, você está levantando isso daí quente, pode te queimar, mas assim, nada muito grave, mas pode acontecer de causar uma pequena lesão aí, né? Agora, o cesto, cara, não tem esse risco. O cesto ele só tem vantagens. A única coisa que ele tem um custo mais elevado. Mas é um custo bem mais elevado. Não é assim uma coisa assim que é diferença pequena. Não, é uma diferença muito grande. Você vai pagar num cesto hoje, um cesto bem feito, na casa aí dos 700, 800 reais. Né? Rapaz. O cesto é caro. Enquanto que o voal você vai comprar o tecido, vai gastar uns 10 reais de tecido e mais uns 15 de mão de obra de uma costureira camarada aí. Então, assim, a diferença é enorme. Dá para fazer uma cerveja boa? Dá para fazer. Ah, mas a cerveja vai ficar mais suja? Não, não vai. Só que você vai ter que colocar isso em cima de uma peneira ou de um escorredor de massas, pode ser aquele famoso escorredor de macarrão, tá vendo? Não tem problema. Certo. Você pode ter isso daí na sua casa, inclusive, e não ter que comprar nem isso daí, né? Se você for usar aquele bag. A desvantagem é essa, que a hora que você colocar aqui em cima da peneira, ele vai desmanchar toda aquela cama de grãos. E aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que tirar o líquido do fundo e jogar por cima, tirar do fundo e jogar por cima. E utilizar também uma escumadeira, porque é essa escumadeira que vai criar um chuveirinho e não vai fazer com que aquele jato de água, né, de mosto que você vai jogar ali por cima, não vai criar um caminho preferencial. Imagina você pegar uma mangueira com pressão e jogar no meio de um monte de palha. O que vai acontecer? Ela vai espalhar aquilo lá e vai criar um caminho livre ali, né? Então, se você coloca a escumadeira, você consegue diminuir esse impacto e aí fica aquele chuveirinho mais suave por cima. E aí você vai conseguir clarificar a sua cerveja. Então, assim, dá para fazer uma cerveja clarificada com bag? Dá, tranquilamente. Só que mais demorado um pouquinho. Então, nessa etapa que você vai suspender, você vai ter que pôr a peneira e recircular por um tempinho maior, tá? Mas dá para clarificar também. Aí, a hora que terminar de Entendi. clarificar, você vai passar para outra etapa.
Enquanto que o cesto é mais prático, é mais seguro. Na hora que você estiver puxando ele ali, ó, você não vai ter que segurar nada muito quente. Então, assim, é bem mais fácil, bem mais tranquilo. Mas, como a proposta aqui hoje é apresentar redução de custos, eu sugiro que no início você possa começar com o bag, não tem problema, tá bom? Inclusive, Maravilha. muita gente faz 2 anos que está fazendo cerveja e não comprou um cesto ainda, tá? Bom, continuando então, Rodrigo, aqui nós temos a questão do termômetro. Outro detalhe também importante. O termômetro digital, ele é um termômetro muito bom, rápido para fazer leitura, então você espeta ele ali no recipiente, rapidamente ele já te mostra a temperatura que está. A desvantagem dele é que ele só pode ser mergulhado a haste dele, que é o espetinho aqui na ponta. Então até aqui, ó, você pode mergulhar ele. Se Certo. entrar líquido aqui dentro, você vai perder o seu termômetro ali na hora, que ele não permite de jeito nenhum ser mergulhado. Então ele é mais perigoso para você estar usando ali no momento da mosturação, porque vai estar quente e se você der bobeira, ele pode escorregar, cair lá dentro da panela e estragar, certo? Não vai estragar a tua cerveja, mas você vai ficar sem o principal instrumento para esse momento, que é o controle de temperatura, tá? Eu acho muito legal esse termômetro para fazer análise de temperatura na parte fria, que é lá na parte da fermentação, da, da, da maturação, porque lá vai estar tudo frio e você vai conseguir fazer uma análise rápida dentro de um copo, por exemplo. Você tira uma amostra e já espeta ele para ver a temperatura, como que está certinho. Então, ele é mais prático para isso, tá? Para mosturação, vai dar certo? Vai. Você vai gastar o quê? R$ 20 num termômetro desse. Enquanto que qualquer outro daqui, ó, você vai gastar um pouco mais. Só que aí tem as vantagens dos outros. Esse daqui do Certo. meio é o único que, assim, até hoje eu nunca pensei em comprar porque eu acho que não tem tanta necessidade. Ele é muito egoísta esse daqui, porque você vai ter que fixar ele na panela. Então ele tem esses anéis de vedação, você vai fazer o furo na panela e ele vai ficar fixo lá na panela. Então, digamos assim, se você comprar só esse daqui, você não vai conseguir fazer cerveja só com ele, porque você vai ter que ter um outro para tirar e espetar em outro lugar, para testar a temperatura de outro recipiente. Então Uhum. esse daqui ele acaba ficando limitado. Eu não compraria esse. Eu compraria esse outro aqui, ó. Ou se não, esse outro aqui. Esse daqui, ele tem uma haste que você vai fixar ele na borda da panela e ele fica lá fixo, não tem risco de cair. Se cair também, ele pode ser mergulhado, não tem problema, ele não estraga, tá bom? Maravilha. Esse daqui é o que eu tenho, é o que eu uso. Já comprei 2 desses porque eu quebrei no primeiro, acho que no segundo dia de braçagem eu quebrei um desse. Eu deixei ele dentro do balde para poder fazer a medição da temperatura e acabei esquecendo ele lá dentro. No dia que eu abri, ele estava congelado lá dentro. E aí eu perdi o termômetro. E ele é muito bom porque ele é de mercúrio, tá? Ele exige um cuidado maior, né? Você sabe que mercúrio é perigoso, se caso quebrar, né? E não pode ter contato, né? Com o alimento, enfim. Mas ele é um termômetro muito bom, muito preciso. Que você pode estar mergulhando ele dentro do caldeirão também, que ele aguenta a temperatura, tá? Ele pode ser mergulhado dentro do caldeirão. Legal. Eu acho legal assim, como esse daqui não é muito caro, esse de espeto, que é o culinário, é legal ter esse e esse outro aqui, tá? Que também não é muito caro, vai estar na faixa aí de uns R$ 60. Ou se não, esse daqui. Eu acho esse aqui mais portátil, assim, mais prático, assim, sabe? Então eu gostaria de ter assim uma sugestão dessa forma. Esse e esse. Porque esse daqui nas etapas frias é mais rápido, é melhor para você estar monitorando. Mas se Legal. você comprar só um, dá certo, tá? Se for para comprar só um, compra só esse de espeto, que é o digital, que é mais prático. A colher ou pá cervejeira, né, como muitos falam, ela tem que ser atóxica, tá? Se ela for de plástico, ela precisa ser específica para cerveja, tá? Porque talvez você vai numa casa aí de utilidades domésticas e encontra ali uma pá de plástico, mas que não é alimentícia, né? Assim, que ela não pode se submeter a altas temperaturas. Então tem que ser um material atóxico, tá? Agora, se for de inox, não tem esse problema, né? Inox é inox. Só que assim, o preço dela é muito mais elevado.
Então a sugestão que eu tenho é compre essa de plástico mesmo, que você vai pagar bem mais em conta e ela dá conta do recado, não tem problema nenhum, tá bom? Legal. A escumadeira, como eu já te disse, pode ser de alumínio ou de inox, porque ela vai ser utilizada apenas para criar um chuveirinho. Mesmo que você faça com bomba, né, que eu vou explicar mais para frente, a recirculação você pode estar utilizando uma bomba para fazer isso, que vai ser muito mais eficiente, muito mais prático. É legal você ter a escumadeira mesmo assim, porque dependendo da bomba lá, se você não tiver um outro mecanismo na ponta dela para fazer o chuveirinho, você pode estar encaixando isso daqui na sua panela de uma forma que a bomba jogue o jato de mosto aqui no meio da escumadeira. Tanto faz essa ou essa, tá bom? Não tem vantagem nem desvantagem a respeito desse material. O legal é que você compre uma grande, tá? Não compre uma muito pequena não, porque dependendo do caldeirão ela vai ficar pequena e aí você vai ter que ficar ajustando muita coisa ali. Então uma grande é legal que você tenha aí no seu equipamento. Nunca é demais, tá bom? Tranquilo. Vamos lá para o próximo aqui. Bom, a jarra de plástico também é legal você comprar em loja específica de cerveja, tá? Porque aí você vai conseguir uma jarra preparada para isso, tá? E ela é graduada, é legal porque você precisa às vezes em algum momento tirar uma prova ali, tirar uma amostra. Ah, eu quero tirar 100 ml ou eu quero reservar 1 litro desse mosto para futuramente fazer um starter, sei lá. Você tendo uma jarra graduada é muito melhor, tá bom? Isso é um equipamento essencial também, porque você vai precisar dele muito. E aí agora a gente chegou então na bomba de recirculação, que é uma etapa assim muito importante na produção da cerveja e que facilita muito. Muita gente começa, ô Rodrigo, usando essa bombinha aqui. Essa bombinha, ela dá conta do recado. Ela aguenta a temperatura até 80 graus. Então ela só não pode ser utilizada lá na fervura, até porque na fervura a gente não costuma fazer recirculação. O líquido fica lá fervendo e não tem essa troca de tirar do fundo e colocar por cima para causar uma homogeneização, entendeu? Essa bombinha, ela é bem mais barata, porém ela não é alimentícia, tá? Ela é uma bomba que, em termos científicos, ela não é recomendada. Mas a galera usa, a galera faz cerveja há anos aí utilizando a mesma bombinha. Eu não recomendo, por quê? Porque já que ela não é própria para o setor alimentício, então seria melhor você investir um pouquinho mais e comprar uma bomba sanitária, que é uma bomba que é de inox aqui na cabeça, tá? Então ela aguenta muito mais do que uma bombinha como essa que foi feita para máquina de lavar roupa, entendeu? Entendi. Essa bomba, ela Diferença de não é. preço muito grande? Ah, eu acredito que você vai pagar aí uns R$ 60 num conjunto desse daqui, do jeito que tá aqui, sem as mangueiras, né? Aí a mangueira também tem que ser a tocha que eu vou falar lá na frente. E essa daqui você vai gastar aí na faixa, acho que de uns R$ 400. 280, A 300 e diferença. alguma coisa. É uma diferença muito grande. É por isso que a galera acaba pegando essa daqui mesmo, entendeu? Eu já usei bastante dessa daqui. Não tive problema, assim, de contaminação, de estragar a receita da cerveja. Não dá gosto, fica tranquilo quanto a isso. A questão é o corpo dela aqui, ó, é de plástico, tá? E a gente sabe que o plástico em alta temperatura, o recomendável é que ele seja atóxico. E não tem nenhum momento aqui que você encontra na descrição falando que é atóxico. Até porque ela não foi projetada para esse uso. Uhum. Então a sugestão que eu tenho é não utilizar por segurança de saúde, tá? Não pela receita de cerveja. A receita da cerveja não vai mudar nada. Mas por saúde, questão de câncer, né? A gente não sabe, né? Não dá para ficar arriscando, né? Mas a galera usa muito isso daí. Tranquilo. Eu vou te entregar esse material em PDF depois, tá bom? Que aí você pode seguir Ah, depois, tá? maravilha. Fica bem mais fácil para você. Bom, a mangueira, você vai utilizar ela se caso você estiver usando recirculação, né? A bomba. Se caso você não for fazer recirculação com bomba, no momento você não precisa estar comprando mangueira e nem essas conexões. Porque na hora que você for tirar o mosto e for passar para o fermentador, você vai estar trasfegando isso diretamente lá no registro. Lá naquele primeiro registro que eu mostrei lá do caldeirão, lembra? Você vai Uhum. abrir e vai deixar escorrer dentro do fermentador.
Agora, se você for fazer também o resfriamento com chiller, que aí eu vou explicar na próxima tela, aí também você vai precisar estar comprando mangueira. A dica que eu vou passar para você é o seguinte: a respeito da mangueira, tem que ser atóxica, não pode ser uma mangueira de cristal de jardim, essa mangueira comum. Você tem que comprar em loja especializada mesmo, que sabe que é para cerveja, porque aí você vai estar pegando uma atóxica. E também o detalhezinho importante é isso daqui, ó. Tá vendo que essa daqui tem uma parede bem mais fina do que essa Certo. daqui? Essa que é mais fina, não tem problema a respeito da qualidade, mas no processo. O processo com essa mangueira mais fina, cara, ele é horrível, porque como ela é muito fina, o que acontece? Ela dobra muito fácil. Então, qualquer lugar que você apoiar ela que tiver uma quina, ela vai dobrar. Ela vai dobrar e vai interromper a recirculação. E aí, se for com bomba, a bomba vai ficar ali pressionando e vai ficar dando dificuldade para a bomba. Já essa outra que tem uma parede mais grossa, eu acho que é de 2 milímetros, ela já é bem melhor porque ela não entorta com tanta facilidade. Então ela não vai fazer esses bicos, esses cantos que a outra faz. Então assim, na hora que for comprar mangueira, não economiza nisso daqui não, porque isso aqui vai durar muito tempo. E você vai usar pouca coisa também, coisa de 2 metros, 3 metros de mangueira no máximo que você vai estar comprando aí para todo o seu equipamento. Legal. E os espigões aqui, ó, tem o de inox e uma dica legal que eu encontrei esses dias até, demorei muito para encontrar. Esse daqui é de alumínio, esse de baixo. E o alumínio, cara, ele é um material muito legal porque ele também é bem polido. Esse de inox é o ideal, é o melhor que tem. 304 é o nível alimentício, tá? E esse daqui de alumínio, ele também é legal porque ele não tem problemas assim com contaminação, nada disso. E ele fica com o corpo assim bem polido lá dentro. Então ele fica bem liso e dessa forma não acumula resíduos lá dentro. Tem aquele outro espigão que é de latão. Aquele lá ele é bem poroso por dentro e ele costuma acumular resíduos internos. E aí fica difícil de você fazer limpeza, sabe? Acumula às vezes uma sujeirinha lá que você não consegue tirar. E aí fica meio nojento aquilo lá. Então assim, prefiro o de inox, tá? Se for comprar só um ou só dois, se você não tiver que comprar muitos, compra o de inox, porque você não vai gastar tanta grana com isso, né? Agora, se for comprar muitos, de repente você vai montar um sistema bem grande de recirculação, com várias entradas, aí o preço já vai ficando mais salgadinho. Então aí você pode colocar o de alumínio que você não vai ter problema. E é bem resistente também. Eu gosto bastante. Tranquilo. Bom, aqui chegou numa etapa que é a etapa que você vai estar fazendo durante a mosturação, que é medir a densidade da tua cerveja, né, do teu mosto, porque ainda não é cerveja. Ali no mosto, se você não quiser medir a densidade, não tem problema. É um equipamento que você pode até dispensar por enquanto. Porém, o que acontece? Para fazer a estimativa do nível, né, o percentual de álcool, a gente precisa ter a densidade original, que é feita na mosturação, e depois da fermentação, lá na etapa quase do final, você vai ter que fazer outra medição com esse densímetro para verificar quanto que deu de densidade final. E aí a densidade inicial com a densidade final vai gerar um cálculo que a gente joga numa tabelinha lá que faz o cálculo, um aplicativo, e ele vai te mostrar quanto que tem de álcool na tua cerveja. É uma estimativa bem legal. Então, se você não tiver esse aparelho, primeiro, você não vai ter como saber quanto que deu de álcool na tua cerveja. E outra coisa é que se você não tiver ele, você não consegue saber se a tua receita atingiu o alvo. Porque para fazer cerveja, eu não vou entrar em detalhes hoje, mas para fazer cerveja, você tem que controlar algumas variáveis. Por exemplo, uma delas é a densidade. Quanto de açúcar foi extraído do malte? Quanto mais açúcar for extraído, mais denso vai ficar o líquido, o mosto. Então, quanto mais açúcar tiver ali naquele líquido, a densidade vai ficando cada vez maior. Você já percebeu que quando você bebe um copo de água, você bebe muito fácil, aquilo ali desce muito fácil. Quando você bate um suco com polpa de manga, você vai beber, você vai perceber que a densidade é muito mais alta e aí você não vai conseguir beber com tanta facilidade, com tanta quantidade. Percebeu isso já, né? Sim, sim. E as cervejas de boteco, principalmente, elas têm uma densidade muito baixa, ela fica muito seca. Então não tem aquela sensação muito maltada justamente para isso, para você beber um copo e já ficar com sede. Você bebe outro, fica com sede. Você bebe outro, fica com sede. É quase água pura, né? Então você bebe bastante.
E para a indústria isso é ótimo, né? Você comprar bastante cerveja de boteco, né? Então, a questão do densímetro, ele serve para isso. Então, você vai avaliar se a OG da tua receita bateu. Então, se você conseguiu chegar no alvo. Porque se você não conseguiu chegar no alvo, também não tem problema. Porém, você vai produzir uma receita com uma densidade mais elevada ou mais baixo. Se ficar mais elevado, a tendência é que produza mais álcool. Então ela vai ficar mais alcoólica e mais encorpada. Se ela ficar com uma densidade abaixo do esperado, ali do que estava planejado para aquela receita, ela vai ficar mais seca, vai beber mais fácil, vai descer mais fácil, porém ela vai produzir menos álcool lá na fermentação, porque aí a levedura não vai ter tanto nutriente assim para consumir. Então, quanto mais açúcar ali, mais álcool vai ser gerado na fermentação. Então, o densímetro ele é muito bom para quem quer, por exemplo, padronizar uma receita. Então, você quer fazer uma, sei lá, uma APA, um estilo de cerveja que eu gosto bastante. Aí você faz ela. Aí chega lá, você tomou, quando ficou pronta, você degustou, falou, nossa, eu gostaria que ela fosse um pouquinho mais alcoólica. Aí você vai querer ajustar essa receita, você vai querer colocar um pouquinho mais de malte para chegar onde você queria. Só que aí se você não tiver o densímetro, você não vai ter esse parâmetro. Vai ser somente sensorial, mas o sensorial, ele é muito complexo, é muito difícil da gente tomar um gole de cerveja e saber se está na densidade certa. É impossível fazer isso. Então, se você tiver o densímetro, você consegue ajustar melhor a sua receita. Beleza? Beleza. Dá para Equipamento fazer. obrigatório. Entendi. Não é obrigatório, mas se não tiver isso daí, você não consegue padronizar uma receita e nem saber se ficou certo a cerveja. Porque a cerveja ela tem os parâmetros ali que você tem que ajustar. O nível de álcool, a questão do IBU, que é o amargor da cerveja, a questão da cor. Então, todos esses parâmetros são variáveis que mudam com 1 litro d'água a mais ou a menos, para você ter uma ideia. Então, assim, Legal. para chegar nessa precisão, é indispensável esse equipamento. Agora, se você falar, não, eu só quero começar agora para ver como que é, você pode ter certeza que você vai fazer uma cerveja boa. Porque a receita inicial, você não vai pegar lá 5 quilos de malte do nada, 50 gramas de qualquer lúpulo e tacar dentro da panela e falar, meu, vou ver o que vai dar. Você não vai fazer isso. Você vai seguir uma receita de alguém, que alguém vai te passar. E aí já vai estar lá na receita quantos litros de água, quantos quilos de malte, quantas gramas de lúpulo. Então você vai saber certinho a quantidade. Você só não vai saber se o teu equipamento chegou naquele ponto que estava na receita. Entendeu? Entendi. Tranquilo. Ó, essa etapa do mashout não tem equipamento nenhum adicional. Já é o equipamento que eu já mencionei anteriormente, que é o termômetro. Você vai fazer essa etapa, não vou entrar em detalhes, mas resumidamente você vai desativar as enzimas. Você vai chegar e vai falar assim, ó, agora eu vou elevar a temperatura para 76, no máximo 78 e vou segurar aqui durante no mínimo 10 minutos, até uns 15 minutinhos ali para desativar as enzimas. O que vai acontecer? Você vai estabilizar, você vai falar, olha, o perfil de cerveja que eu consegui até aqui, eu quero manter, eu não quero que se altere, porque se você não fizer isso e pular para a próxima etapa, que é a recirculação, a hora que você estiver fazendo a recirculação, a temperatura tende a cair. E se a temperatura cair abaixo do que você estava mosturando, pode mudar o perfil da sua cerveja, porque aí você vai estar dando um enfoque em outro tipo de enzima, que aí vai trazer um perfil diferente do esperado. Vai dar cerveja do mesmo jeito, tá? Mas tem gente que pula essa etapa do mashout porque fala que não serve para nada, mas ela serve sim. E é só 15 minutinhos a mais ali para quem já vai ficar lá 4, 5 horas, que é 15 minutos a mais, né? Sim. E essa etapa aqui, a etapa 4, é a recirculação. Então, depois que você suspendeu o cesto ou suspendeu ali o bag, você vai fazer uma recirculação. Essa recirculação pode ser feita somente no final para fazer o que? A clarificação. Igual ele está fazendo aqui, ó, na fotinha da direita. Então, nesse momento aqui, ele vai tirar lá do fundo do caldeirão, ele está fazendo manualmente, igual eu te falei. Ele está tirando do fundo do caldeirão e está despejando em cima da escumadeira. Dessa forma, está criando um chuveirinho e aí não está criando um caminho preferencial. A cama de grãos vai se mantendo ali. Essa panela que ele está usando, ele não está usando nem o bag e nem o cesto.
é que ele deve estar usando a bazuca, que é um outro equipamento que também serve como alternativo para o cesto. Eu só não gosto dela porque dependendo da moagem que você utilizar, vai promover uma moagem muito fina e aí pode acontecer de entupir esse equipamento, tá? Inclusive eu tenho uma bazuca guardadinha aqui em casa que eu nunca usei, porque acontece muito isso daí. Agora, se você sabe exatamente qual é a dosagem ali do seu moedor, que não vai entupir esse equipamento, beleza. Mas para quem está começando, eu não recomendo, porque pode acontecer de entupir, e aí você imagina se entope esse negócio a 80 graus. O que você vai fazer? Entendeu? Dá muito trabalho. Eu acho que é quase impossível você conseguir resolver esse problema. Então, assim, é melhor ter o bag ou, se não, aquele cesto, tá? Que aí você vai fazer Uhum. de uma forma mais resumida. Tem um sistema de 3 panelas também que dá para fazer. Só que aí você vai ter que ter 3 panelas, mais conexões de mangueira, mais estrutura ali no seu rack para posicionar esses caldeirões. Eu acho que você já deve ter visto por aí já. Também Já, é sim. isso, é um sistema maravilhoso. Aquele sistema, para mim, eu acho ele ideal, perfeito. Porém, você acaba fazendo um investimento mais alto, né? Então, assim, essa recirculação, se você for fazer com lote até de 20 litros, eu acho que não tem problema nenhum você fazer de forma manual, sem o uso da bomba. Ah, não vou comprar bomba agora. Se for um lote até de uns 20 litros, tranquilo. Agora, se você falar, não, eu já comprei um caldeirão de 80 litros e eu quero produzir uma receita aí de pelo menos 50 litros. Cara, para você recircular esses 80 litros ali nesse caldeirão, você vai passar um tempo enorme e não vai ficar tão bom. Porque você acaba nem conseguindo recircular ele várias vezes. Porque demanda muito esforço ali. Imagina seu braço, seu ombro ali, dependendo da altura desse caldeirão. Vai doer pra caramba. Então esse sistema da esquerda, ele acaba sendo muito mais eficiente. Que aí tem uma bomba. A mangueira está conectada aqui no fundo do registro, aqui embaixo. Vai para a bomba sobe a mangueira e entra aqui. Esse chuveirinho, eu fiz o meu da seguinte forma. Eu peguei aquele... Sabe aquele haste que tem em chuveiro de alumínio? Sim, sim. Chuveiro mais antigo, né? Que usa aquele chuveirinho mais simples, né? Eu peguei aquele haste, coloquei um tampão aqui na ponta, que tem uma tampa, né, de rosca que você pode estar colocando aqui para tampar. E aí você faz furos com broca de 3, no máximo aí 4 milímetros. Já está ótimo. Você faz vários furos, aí vai criar esse chuveirinho. Cara, fica muito bom, porque a bomba vai esguichando aqui, ó, esse chuveirinho. E aí você imagina isso daqui cheio de malte. O malte ele vai Legal. receber esse chuveirinho de forma muito suave, muito sutil. Já aqui você vai ter que fazer isso manualmente, imagina, vai dar muito mais trabalho. Então a bomba, ela é essencial. Eu diria assim que sem a bomba você vai se cansar muito para fazer cerveja e acaba ficando um trabalho chato, entendeu? Guarda energia Entendi. para fazer outras coisas, para lavar os equipamentos ali, para você organizar outras coisas, entendeu? Entendi. Essa ideia do caninho de chuveiro é boa, mano. Acho que compensa fazer ela. Compensa, fica bem legal. É. E fácil, barato, você compra aquele haste lá super baratinho. Aí você procura comprar aquele um que é mais reforçado, mas aquele bem fininho também que vende em qualquer lojinha de utilidades também aguenta. Só não pode ser de Uhum. plástico, né, de PVC, que senão ele entorta. Ah, E, tranquilo. e também não é alimentício. Bom, aqui na fervura a gente vai precisar aumentar a pressão do fogareiro. Então entra aquela questão que eu te falei. Se o teu fogareiro for suficiente para o tamanho do seu caldeirão, tranquilo. Mas caso você tenha comprado um caldeirão já maior para se preparar futuramente, para quando você quiser produzir uma quantidade maior, de repente você vai estar com um fogareiro aí convencional e para você não ficar na mão, qual que é a sugestão? Utilizar um ebulidor. Tá? Esse ebulidor de 2000 watts, mais ou menos, ele é bem legal, porque ele consegue ter uma eficiência muito boa, e aí você vai utilizar os dois, você vai aumentar a pressão do fogareiro e mais o ebulidor. Né? Você mergulha ele aqui em cima e põe na tomada. E muito cuidado com isso daqui, tá? Porque esse equipamento aqui, ele consome uma amperagem muito alta. Não sei se você entende dessa parte de eletricidade, mas tem muita gente Uhum. que às vezes compra esse tipo de equipamento. Eu já vi acontecer muito, você já deve ter visto também. Aí ele é de 20 amperes, o plug. A pessoa compra um adaptador, coloca numa tomada de 10 amperes e manda ver. E aí em algum momento derrete a tomada, né? Porque ele consome uma corrente muito forte. Então é melhor que você tenha uma tomada específica, né? Para 20 amperes ali pelo menos,
né? Aí se você não entende dessa parte, procure sempre alguém que entenda para estar te assessorando nisso, tá? Para estar puxando uma tomada específica, né? Ali um cabo de 4 milímetros é mais ou menos aquele cabo de chuveiro, tá? Que aí fica bem mais adequado. E ser 220 também por essa questão, né? Porque o 220 ele acaba repartindo ali a corrente e fica melhor. Se você manda um 110, um 127 aqui, você tem que colocar um cabo bem mais grosso para dar conta. A pá cervejeira Entendi. pode ser uma tóxica de plástico, lá que a gente já falou, ou uma de inox. E aqui do cantinho direito tem uma sugestão que alguém montou ali na internet que eu achei legal trazer para você. Ele coloca uma furadeira. E aí cria um redemoinho muito forte e ele consegue um ripple muito bom. Então é legal, tá? Mas eu acho que não tá barato essa haste. Se eu não me engano, ela vai estar em torno aí de uns 130, 160 reais uma haste dessa. Porque falou que é para cerveja, o preço dobra, tá? Então, Entendi. assim, às vezes quando você for comprar algum equipamento, se tiver como falar que é para outra coisa, fala que é para outra coisa. Se você falar que é para cerveja e o cara tiver ali na sua frente, ele já vai te fazer outro preço, só porque é para cerveja. Então, o Ripple, ele é uma etapa essencial, né? Quando ela é feita, você acaba pegando mais resíduos e concentrando tudo aqui no fundo, né? No centro aqui. E aí, a hora que você vai extrair o mosto, você acaba tirando um mosto mais limpo. Então, aqui já tem resíduos também de lúpulo, porque na fervura é adicionado lúpulo. Então, dependendo da receita, se você for fazer uma cerveja que tem bastante aroma ou bastante sabor de lúpulo, se for lupulada, aí você vai ter que jogar uma quantidade muito grande. E aí acaba sujando muito, muito resíduo mesmo em suspensão. Então, se você não fizer bem feito esse whirlpool, você acaba jogando muito trube, né, que é chamado de trube, para dentro do fermentador. E aí você vai se arrastando toda essa sujeira até que chega um pouquinho dessa sujeira na sua garrafa depois lá no final, tá? Ah, Então, certo. depois vai ter outra etapa que você vai fazer um processo para clarificar mais ainda. Só que se chegar lá muito sujo, vai ficar uma lama muito grande, muito alta lá no fundo, e aí na hora de extrair, talvez vai ficar mais alto que o nível do registro, porque às vezes o registro vai estar nessa altura, e aí a lama está nessa altura aqui embaixo. Só que aí se você colocar muita sujeira lá, a lama vai subindo, subindo, até que fica mais alto que o registro. Aí por mais que você tire devagarzinho lá no dia do invase, vai trube para dentro, vai lama para dentro da sua garrafa ou do seu barril. Uhum. Tranquilo. E aqui é isso. Então nessa etapa você fez a fervura, fez o whirlpool, limpou bem aí a questão da sua cerveja. Aí depois, numa outra ocasião, eu explico certinho o processo, quanto tempo que é feito, como que ele é feito. Não é o caso de hoje, porque hoje eu estou apresentando só os equipamentos. Mas numa outra ocasião a gente fala sobre isso. Na etapa Tranquilo. 6, eu não sei se você se lembra daquela cervejaria que aconteceu uma tragédia lá em Minas. Você lembra que aconteceu? Que contaminou cerveja. Acho que eu lembro isso. Acho que Lembra? eu lembro, sim. Algumas pessoas, É. inclusive, faleceram, né, cara? Foi um negócio muito feio, muito grave. Para o cervejeiro caseiro, a gente não corre esse risco. Por quê? O resfriamento a gente faz com a água da torneira. É a água da rua. Quanto mais pressão, melhor. Então, essa água que vai estar recirculando, ela é da rua. Se caso acontecer de romper ali uma conexão e cair esse líquido dentro da sua panela, o que vai acontecer? Você vai jogar água da rua dentro da sua cerveja, né? Do seu mosto. E aí vai dar um gosto ruim, vai dar um gosto de o clorofenol. É um off flavor muito desagradável, que ele dá um cheiro de esparadrapo. Aí você imagina você tá com uma cerveja com cheiro de esparadrapo. Então, assim, é horrível, né? Ninguém quer passar por isso. É por isso que não pode usar água da torneira, né? Você tem que usar uma água mineral, ou se não, uma água que você saiba que não tem cloro. Mas é preferível que você utilize uma água mineral, tá? É mais confiável. E aí você pode estar pensando em 3 tipos de equipamento para estar fazendo o resfriamento. Por que tem que fazer? Você tem que fazer o resfriamento porque quando você jogar o mosto lá no fermentador, você vai ter que adicionar as leveduras depois. Só que as leveduras, elas não podem ser inoculadas acima de 30 graus.
Então você tem que baixar essa temperatura para baixo de 30 graus, ali na casa dos 25, tá ideal já. E aí você faz a inoculação. Para a grande maioria, tem alguns estilos de cervejas que são mais exigentes. Aí você tem que resfriar ainda mais. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Mas é só para você entender a importância disso. Teve gente, inclusive, que não fez essa etapa, jogou dentro do fermentador e ao invés de jogar o fermento, a levedura, esperou no dia seguinte para fazer a inoculação. Só que o mosto estava tão quente, mas tão quente, que ele tirou ali quase fervendo e jogou no fermentador e tampou. Aí gerou um outro off flavor, que dá um aroma de pamonha, milho cozido. Aí você imagina só você abrir o seu balde fermentador no dia seguinte, que aí já esfriou, já está com a temperatura ideal. Aí a hora que você vai abrir para jogar a levedura, tá com um cheiro de pamonha. Imagina só. Então o amigo meu passou por isso e ele acabou salvando essa receita depois. Ele jogou bastante lúpulo lá dentro e deu uma mascarada. Mas não é o ideal, tá? Para você não correr esse risco, é melhor que você faça essa etapa de resfriamento. O primeiro item é o chiller de imersão. Ele demanda maior tempo para você poder limpar, porque você vai mergulhar ele dentro da panela. Então, depois que terminar, é legal que você já jogue uma água nele para não deixar secar aquele resíduo dos maltes e também do lúpulo. Senão vai ficar depositado ali no chiller e quando você for lavar isso daí vai estar grosso, vai estar duro, vai estar bem difícil de limpar. O outro chiller de placas, ele é o ideal, ele é o perfeitinho, assim, digamos assim, porque ele ocupa pouco espaço, não exige muita limpeza, porque depois que você terminou de fazer, você já conecta uma mangueira com água de pressão ali, ela já recircula aquela água, já deixa tudo limpinho lá dentro dos caninhos. Então ele não exige muito trabalho para fazer limpeza. E ele cabe quase na palma da sua mão, ele é do tamanho de uma garrafa de cerveja, assim, ele é muito pequeno. E o outro é o contrafluxo, que na minha opinião é o que tem o melhor custo-benefício, porque ele é tão bom, tão eficiente, não dá muito trabalho também para limpeza, assim como o de placas, só que ele tem um custo muito mais baixo. Então você consegue montar o seu próprio sistema de resfriamento. Tem uma etapa aí que eu explico como que é feito isso daí também, para você montar o seu próprio chiller e você consegue resfriar tranquilamente a sua cerveja sem problemas e gasta muito pouco para fazer isso, tá? E a dica, quanto maior pressão de água você tiver na sua casa, melhor, porque a troca de calor que é feita, ela exige uma pressão alta. Se você tem uma pressão muito pequena, a água vem chegando ali e entra em contato com o mosto que está quente. E aí o que acontece? O mosto é mais forte do que essa água, porque ela está muito fraca, ela está muito devagar. E aí ela acaba esquentando da mesma forma que o mosto. Então ela tem que circular muito rápido ali para conseguir fazer uma troca de calor mais eficiente. Esse é o X da questão. Então, na minha opinião, o de contrafluxo é o que é o melhor custo-benefício. Então o de imersão, ele é feito dessa forma. Ele é mergulhado lá dentro do caldeirão, minutos antes de terminar a fervura. Aí a pessoa adiciona ele lá dentro, porque aí ele já vai esterilizar, já vai matar possíveis bactérias que tiver ali na parede dele. E aí dentro dele vai circular água da rua. Então você vai conectar a mangueira aqui, a mangueira vai subir aqui, vai passar aqui dentro e ele vai rodando, vai recirculando e sai aqui, ó, nessa outra ponta, e aí você descarta essa água que vai sair quente e você descarta ela ou você reaproveita, joga em algum reservatório que você tiver na sua casa para não ficar jogando água fora, né? Ou joga numa máquina de lavar roupa, enfim, aí você tem que ver o que você consegue fazer para aproveitar, né? Mas é difícil, cara, porque ela sai muito quente. E ele é feito assim, olha, é uma conexão, né? O pessoal faz uma conexão assim, ó, coloca aqui um engate rápido, que ele é bem seguro esse engate rápido, porque não fica gotejando. Porque o perigo maior que eu vejo nesse chiller não é dele furar, porque ele não fura. Essa parede, essa serpentina aqui, dificilmente isso aqui vai furar, não fura. O problema é aqui, ó, essa conexão. Se isso daqui escapar, meu amigo, vai sair um jato de água dentro do seu caldeirão e aí você não consegue controlar. Aquilo ali já vai entrar em contato com a tua cerveja e segue o processo. E chora, ou se não, você reza para não dar gosto de esparadrapo na sua cerveja depois. Então esse é o risco que pode acontecer, a mangueira escapar
e entrar água dentro da panela e misturar água com cloro aqui. E aí não tem o que fazer. Tem que seguir e ver o que vai resultar. Comigo nunca aconteceu. A dica também, ó, ele colocou a mangueira dobrado aqui, ó. Tá vendo que ele entortou aqui a haste da serpentina? Dessa forma, se caso acontecer de escapar, dá tempo de fazer alguma coisa. Agora, se você deixar ela desse jeito que tá aqui, a hora que escapar já vai cair dentro da panela. E aí tem alguns sistemas que o pessoal faz aí, joga água com gelo dentro de um balde. Então a água da torneira, ela entra mais gelada, então ela entra por aqui, vai percorrer esse caminho, quando chegar no balde com gelo, ela vai ficar bem gelada, então você vai ter que utilizar dois chiller, um para ficar dentro de um balde com gelo e outro para recircular dentro da cerveja e depois ser descartado. Tem gente que não usa isso daqui, só usa o chiller dentro da panela. Funciona, só que demora um pouquinho mais para conseguir resfriar. Entendi, A tranquilo. minha dica, cara, para esse sistema aqui é a seguinte: ao invés de você colocar um pré-chiller, tá vendo que tem um balde com gelo antes de entrar no chiller? Eu Uhum. colocaria esse balde pós-chiller. Por quê? Quando a água da rua vem aqui, ela está em temperatura ambiente, próxima ali de 25, 30 graus. Quando chega em contato com esse gelo, ela sai trincando, quase 0 grau. Só que quando ela chega aqui no quente, ela não promove uma eficiência tão grande, porque ela vai chegar gelada, só que ela vai sofrer um choque térmico aqui na hora, de imediato ela já vai baixar a temperatura. Se você não colocar esse balde com gelo aqui e colocar ele no final, a água da rua vai conseguir deixar esse mosto aqui em temperatura ambiente mais rápido, tá? Isso daqui serve não para esse sistema, mas para o sistema de contrafluxo. Aí eu vou explicar lá na frente. Tá. Mas ele é bem mais acessível esse daqui, tá? O de imersão ele é mais barato para você montar porque é só o chiller, né? Só a serpentina e você joga dentro da panela. Esse daqui de placas, que é o que eu te falei, ele cabe quase na palma da mão. Aí o que muda é que um tem mais placas, outro tem menos placas. O que tem mais placas, obviamente, ele consegue resfriar mais. Mas o preço dele também, viu, Rodrigo? Acho que é na casa aí dos R$ 400, tá? Um no chiller mesmo, ali no É, primeiro. o chiller. Mas esse daqui, ó, esse de contrafluxo é meu preferido. Ele é bem fácil de fazer, parece difícil, mas ele é fácil de fazer. O que acontece aqui? Tem uma mangueira aqui, se eu não me engano, vai ser a de 2 polegadas, 2 polegadas. Não é tão baratinho essa mangueira, mas eu acredito que você vai gastar aí uns, sei lá, acho que uns R$ 150 para montar um desse daqui, viu? Acho que uns 150 você monta. O que acontece? Quando você compra a serpentina, ela vem enroladinha, parecendo uma panqueca. Ela vem assim, ó, a serpentina. Quando ela vem nova, ela vem desse jeito, assim, mais ou menos assim, tá? Uhum. Ela vem enroladinha assim. Parece uma pizza, parece uma pizza enroladinha. Aí o que você faz? Você compra a mangueira e você vai desenrolando aqui e já vai enfiando dentro dessa mangueira. Então a mangueira fica esticada lá no quintal da sua casa. Você pega ela, vai desenrolando e vai enfiando aqui dentro. Aí ela vai ficar totalmente esticada, né? Ela vai ficar lá no quintal da sua casa desse jeito, vai ficar esticadão lá. Uma mangueira com uma serpentina dentro, certo? Aí Uhum. depois que você Certo. vai montar essas conexões, você vai colocar um espigão, depois você coloca um T. E aí aqui na ponta eu tenho uma dica interessante quando for produzir esse equipamento para você economizar, porque só esse equipamento aqui, que é é tipo uma vedação que eles usam no sistema de gás. Cara, isso daqui é caro. Só essas duas cabecinhas aqui você paga no mínimo aí uns 35, R$ 40. E não precisa disso Caramba. daí. Você pode economizar de que forma? Colocando aquele. Sabe aquele cap que é a tampinha do cano de PVC? Uhum. Você pode Sim, sim. colocar um daquele lá e encher de cola. Você põe uma cola de Durepox aqui que, meu, Durepox nunca deixou ninguém na mão. Não solta por nada, cara. Não Pode solta, crer. não solta por nada, cara. Porque também a pressão que vai vir aqui é muito pequena, é uma pressão só da água da rua. A cerveja vai passar dentro da serpentina. Aqui você só tem que tomar cuidado e vedar, né, vedar bem, para que não esguiche a água por aqui e caia dentro do seu balde fermentador na hora que você estiver resfriando. Então aí o que vai acontecer aqui? A cerveja vai descer por aqui,
vai descer por aqui e vai sair aqui no balde fermentador. A água é o contrário, ela faz o caminho inverso. Ela entra por aqui fria, já vai resfriando, certo? E quando ela chegar aqui em cima, ela vai sair quente. Então é o caminho contra-fluxo, por isso que chama contra-fluxo, é um caminho inverso. Enquanto que a cerveja entra por aqui, a água entra por aqui. E aí elas vão se encontrar aqui. Até a cerveja sair aqui, ela já sai em nível de temperatura ambiente. Porque ela entrou em contato tanto assim com a água, quando ela chega no final, ela já nivelou a temperatura igual da água, equilibrou a temperatura. Ele é um equipamento que não é tão caro, não ocupa tanto espaço, você pode deixar isso daqui embaixo do rack ou do fogareiro ali perto, ali, dá para montar. Depois você vai ver que tem bastante modelinho. E em último caso, cara, esse tipo de resfriamento. Eu fiz assim na primeira vez, cara, pelo amor de Deus. A minha panela era uma panela de 16 litros, muito pequenininha. E eu me arrependi amargamente de ter comprado essa panela de 16 litros, que é outra dica, eu não sei se eu te falei no começo. Não compre um caldeirão tão pequeno. Ou você pega um de 45 litros para você fazer com tranquilidade uma receita de 20, 25 litros, porque é assim, você usa um caldeirão de 45, mas no final você invasa 20, 25 litros de cerveja. Porque ali muita água você vai perder. Você não vai perder cerveja, você vai perder água, porque a casca do malte absorve água, a evaporação lá na fervura evapora muita água. Então assim, praticamente você usa 40 litros de água para envasar 20 litros de cerveja. É mais ou menos assim a proporção. Então, consequentemente, você tem que ter um caldeirão bem maior do que o volume que você vai envasar. Então, se você quer fazer 20 litros de cerveja, colocar 20 litros de cerveja no barril ou dentro das garrafas, você vai ter que ter um caldeirão de 40 litros para cima. 45 é um tamanho legal. Quando eu comprei a minha, eu comprei uma de 16 litros, muito pequena. E aí, dessa forma, eu consegui tirar ela lá do fogareiro e colocar num tanque cheio de gelo, com álcool, com sal, com um monte... Nossa, então, o pessoal ensina um monte de coisa. Só que, cara, não dá certo, porque assim, demora demais. E quanto mais você demorar nessa etapa, pior. Pode dar um gosto ruim na tua cerveja. Então não é legal fazer banho-maria. Mas, em último caso, se não tiver nenhum jeito mesmo, não tem como fazer um contrafluxo, não tem como comprar um chiller de imersão, aí você faz. E também se for um caldeirão pequeno. Você imagina você pegar um caldeirão de 45 litros, sozinho às vezes, e conseguir tirar isso de dentro de cima do fogareiro e colocar dentro de um tanque. É praticamente suicídio, né, cara? Porque se esse negócio quebra a alça, sei lá, pode acontecer uma tragédia. Meu amigo, ele colocava o caldeirão dele na piscina, ligava lá o sistema de recirculação da piscina e resfriava na piscina. Aí eu falei, você nunca parou para pensar. Se caso acontecesse de cair esse caldeirão lá dentro, você imagina pra você limpar essa piscina depois, cheia de moço de cerveja, né? É verdade. Bom, aí chegou numa etapa muito legal também, que já é a reta final, que é a fermentação. Basicamente, você pode comprar fermentadores comuns, que são balde, tem aqueles baldes alimentício, que o pessoal às vezes vende manteiga ou extrato de tomate, e aí o pessoal reutiliza esse tipo de balde. Aí tranquilo, você pode até reutilizar, você vai pagar bem mais barato e tal, ou você compra um novo também. Ou se não, você utiliza esse sisteminha aqui, ó, que é o galão de água. Ele, inclusive, ele já tem todo um mecanismo que você pode utilizar para estar adaptando aqui o airlock, que é esse suspiro aqui que a gente pode dizer, né, que fica aqui eliminando o gás carbônico lá de dentro. Então ele veda muito bem, é um suporte aqui de silicone. Então ele abraça muito bem aqui o bocal e não deixa entrar nada, não deixa sair ar, não deixa sair nada por aqui. Então é bem seguro, tá? Pode usar tranquilamente. Esse tipo de fermentador é legal porque você pode, inclusive, colocar dois dentro da mesma geladeira, porque ele ocupa pouco espaço. Então, às vezes, você coloca esse daí embaixo e às vezes você pode pegar um outro e colocar por cima. Dá para fazer isso também. Então, é uma coisa que a galera costuma fazer. Coloca um outro galão aqui em cima, assim, ó. O limite é o céu, né? Os caras vão colocar. Criatividade e monstro, né? Tem que tomar cuidado, né? Mas dá para usar. Se você for comprar um fermentador, eu sugiro que você não compre um como esse daqui.
Por quê? O preço dele não é um preço tão acessível. Você vai gastar aí na casa aí de uns 200 e pouco para comprar um fermentador desse daí de 30, de 50 litros. Então, já que você quer investir, guarda uma graninha e compra logo um de fundo cônico, tá? Que ele é muito, mas muito melhor. Esse fundo cônico, primeiro, ele já permite uma clarificação muito melhor, porque os resíduos eles vão decantar com mais facilidade assim. E outra coisa, a maior vantagem dele é que você consegue utilizar a lama novamente, porque você extrai a levedura por aqui e aqui em cima você retira somente cerveja. Então o que vai acontecendo? O líquido vai pesando, pesando, pesando e vai concentrar a levedura aqui embaixo. Quando você quiser tirar a levedura, antes de tirar a cerveja, você vem aqui embaixo, abre o registro e tira somente a levedura. Aí quando você tira somente a levedura, o que vai acontecer aqui em cima? Umas camadas que se formaram de resíduos, elas vão decantar ainda mais. Aí daqui um dia você vai lá e tira mais um pouquinho. Aí você consegue filtrar muito melhor a tua cerveja. Ela fica muito mais clarificada. Não que aqui você não consiga. Você consegue também. Só que a eficiência desse para esse é zero. Então é a mesma coisa. Então para que você vai gastar dinheiro comprando um fermentador desse, sendo que você pode utilizar um galão? A única vantagem que eu vejo aqui nesse daqui é que você tem uma boca maior e você consegue limpar com mais facilidade. E talvez o galão, dependendo da situação, você vai ter que descartar ele depois. Mas o galão, quem usa isso daí, usa bastante, costuma jogar quiboa dentro dele depois para fazer a limpeza, porque a quiboa limpa tudo, né? Aí depois tem que enxaguar bem para utilizar novamente, enfim, mas dá para utilizar tranquilamente. Deixa ele de molho, deixa com água depois até a boca, deixa lá um dia, depois você entra com produto de limpeza. Trabalhão, né? Dá um pouco mais de trabalho. Aqui a bombona você não tem esse problema, né? Você consegue abrir a tampa aqui em cima e lavar. A dica é jamais utilizar aquele lado amarelo aquele lado verde da esponja, porque ele é mais áspero, né? Ele é mais abrasivo. Então, quanto mais abrasivo for, pior. Esse tipo de fermentador não gosta de ranhura. Se você arranhar ele lá dentro, ele vai criar um foco ali para a bactéria se acumular, entendeu? Então, não pode esfregar com aquela força, sabe? Então, você tem que limpar ele bem na maciota, bem suave. Se você conseguir comprar um fermentador desse, perfeito. Caso você não consiga... Esse terceiro daqui, aí parece ser a melhor nossa, opção, professor? Incomparável, não tem como comparar. Ganha tempo também, né? Ganha tempo, muito tempo. E o risco de você contaminar, né? Então, quando você retira aqui a lama, a levedura, você já joga isso num pote esterilizado, limpinho, para conservar. A próxima receita de cerveja, você não precisa comprar levedura mais. Você já tem uma levedura pronta, bem ativa para começar uma fermentação mais saudável do que a primeira vez, porque a primeira vez, se você comprar só o pacotinho e jogar lá, ele não consegue fermentar tão bem quanto o reaproveitamento da lama, porque o reaproveitamento da lama, você conseguiu multiplicar as leveduras, você tem uma quantidade, bilhões de células a mais, então você consegue fazer uma fermentação muito mais tranquila. Da hora. E o controlador, o termostato, ele é indispensável, não tem como você não ter. Porque você vai ter que ligar a sua geladeira no máximo. É uma geladeira só para isso também, tá? É uma geladeira que não é que é só para isso, mas quando você for fermentar, não vai poder ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Então, você acaba não podendo utilizar a geladeira comum da sua casa. A que você utiliza os seus mantimentos. Porque se toda hora alguém ficar abrindo a porta dela, a temperatura oscila muito. E a levedura não gosta disso, ela é bem estressadinha, sabe? Ela não gosta de ser incomodada. Então, se você ficar abrindo a porta toda hora, mudando 1 grau, 2 graus, ela vai se estressar e pode gerar um gosto ruim na cerveja. Então, é indispensável, né, a questão do termostato. Isso daí é barato, você consegue um termostato bom aí por R$30, R$40, isso daí é bem tranquilo. E aí você vai aumentar a temperatura da sua geladeira no máximo e vai plugar nele. Aí você vai ajustar a temperatura de fermentação nele. Então é ele que vai desligar e ligar a sua geladeira quando chegar naquela temperatura controlada. Legal.
Bom, a próxima, chegamos na maturação no Cold Crash. É aqui que acontece a clarificação mais refinada, porque lá na recirculação, durante a mostura, a gente já vinha fazendo isso. Lá no Ripple foi feito isso. E agora aqui a gente vai fazer novamente. Só que aqui a gente faz de forma natural. Então você vai abaixar a temperatura para 0 graus depois que terminar a maturação, depois que passar aquele processo. E ali você percebe que na imagem da direita, como que decanta, né, a Uhum. levedura. Olha a camada que criou aqui embaixo. Então isso daqui é tudo levedura saudável que você pode guardar e reutilizar. Aqui ó, a gente percebe que se for a mesma cerveja, talvez nem seja, né? Mas se caso fosse a mesma cerveja, seria exatamente essa diferença de você ter uma cerveja que você não jogou para 0 grau e ela ficou dessa forma, bem turva, e quando você joga para 0 grau, ficou ali 3, 4 dias próximo de zero, você consegue um resultado como esse. Você consegue visualizar o dedo do rapaz ou da moça aí segurando o copo. Essa daqui você já não consegue visualizar nada do lado de lá. Entendeu a diferença, né? Uhum. Bem nítida. Quando você for utilizar esse galão aqui, a dica que eu te dou é você comprar aquela bombinha. Não sei se você já viu. Uma bombinha que o pessoal está vendendo agora que é automática. Você aperta um botão e ela suga a água. Ah, não vi não, professor. Tem uma bombinha que ela é automática, porque tem uma outra que é manual, né, que o pessoal encaixa aqui e fica bombando, né, para extrair a água direto do galão. Mas agora os chineses revolucionaram. Eles lançaram uma bombinha que você encaixa ela aqui em cima e ela tem um caninho, né, uma mangueirinha que vai lá no fundo. A hora que você aperta a bombinha aqui, ela esguicha a água no bico aqui, ó. Então, na hora de fazer o invase da cerveja, é legal que você tenha uma dessa. Ela custa em torno aí de R$ 25. Cara, eu uso ela. Nossa, eu adoro aquela bombinha. Por quê? Ah, eu lembrei, professor, qual Isso. que é essa bombinha aí. Essa bombinha, ela vai chegar exatamente no nível que você quer. Então eu cortei um pedacinho, deixei ali uns 3 centímetros para cima do fundo. Então eu não pego lama. Toda vez que eu ligo ela para fazer o invase, eu sempre vou estar tirando cerveja limpinha aqui de cima. Então você pode estar utilizando aquela bombinha para esse galão. Então quando fermentar, maturar, fez o cold, né? Clarificou. Aí chegou no dia de fazer o invase, você tira isso daqui, coloca a bombinha sem mexer no galão, porque se você mexer muito, chacoalhar para lá e para cá, vai mexer lá embaixo e vai sujar a tua cerveja. Então tem que ter esse cuidado também. É uma bombinha perfeita, já que não tem como colocar registro aqui embaixo. Tem gente que consegue, viu? Mas dá um trabalho danado, vira um rolo isso daí e não compensa, tá? É aquele tipo de gambiarra que o pessoal faz e fala, ó, dá pra fazer e tal. Meu, mas você já pensou se escapa essa torneirinha aqui embaixo do galão? Já era. Você vai perder toda a sua produção, cara. Você vai jogar fora todo o seu tempo. Os insumos é o de menos, os insumos é o de menos, porque o insumo é o mais barato da produção da cerveja. O que é mais caro é a mão de obra. Uhum. É o tempo também, né? É, o Que você tá tempo. disponibilizando ali. Sim. Então não cai nessa furada, não. Ah, o fulano lá falou que pode fazer, colocar uma cola. Aqui não compensa. Não compensa. Esse tipo de coisa não vale a pena. Eu até hoje, graças a Deus, nunca perdi uma receita, cara. Beleza. Nunca joguei fora, nunca azedei nenhuma. A única coisa que eu tive que fazer foi beber uma bem amarga. Ela Ah, ficou, mas aí tá valendo. tá valendo, mas demorou bastante pra terminar de beber ela. Eu e a minha esposa não aguentavam mais beber aquilo lá. Bom, a parte do invase, cara, é a parte divertida, assim, né? Que você vai estar ali festejando, né? Porque já tá tudo pronto, já tá tudo certo, é só colocar nas garrafas. A primeira opção é uma opção muito fácil, muito barata, que é você comprar aqueles growler e você invasa no growler e fecha com a própria tampinha dele. Então é muito prático, muito fácil. E a outra opção já vai exigir um pouquinho mais de investimento. Você vai ter que comprar um arrolhador e também tem que ter as garrafas de vidro. E o detalhe, né? A garrafa de vidro, se não for sua, não aceite, tá? Porque muitas vezes você vai começar a fazer cerveja, as pessoas falam: "Ah, você usa garrafa, eu vou juntar umas para você". Cara, não vai nessa, porque a hora que você pegar a garrafa, você pode ter certeza, vai ser a garrafa mais suja possível. Ela vai estar com Uhum. aquele resíduo no fundo, vai criar uma mancha preta, aquilo lá não sai fácil. Você vai ter que tacar aqui boa, deixar de molho, enfim, não compensa.
Não Dor compensa. de cabeça. Dá muito trabalho. E se for reutilizar garrafas, prefira aqueles rótulos de garrafa, por exemplo, da Amistel. É um rótulo de papel que sai muito fácil. Então, se você deixar de molho numa bacia com água, aquele rótulo sai facinho. Agora, tenta tirar um rótulo, por exemplo, da Heineken. Cara, lá não sai, cara. É um adesivo. A Colorado. A Colorado tem um rótulo também muito grosso, porque ela tem essa garrafa bonitinha aqui, a Colorado. Ela Uhum. tem aquela Apia, que é uma delícia, aquela cerveja que eu adoro. Ela tem essa garrafa mais baixinha, mais gordinha, que é a mais bonitinha, assim, pra cerveja, né? E o rótulo é muito grosso, é um rótulo que não sai por nada, cara. Você tem que raspar aquilo lá com espátula, dá muito trabalho. Então caia fora, porque o trabalho que dá fazer isso daí, você acaba desistindo de fazer cerveja só porque tem que lavar a garrafa. Então, assim, para começar, ou você começa com um kit desse daqui, compra um kit de growler, tá? Uhum. E o que é legal do growler é que ele é PET. Então, quando começar a carbonatar, você pode apertar ele, você vai sentir se a garrafa está bem dura. Se ela estiver bem dura, significa que já está com bastante gás. Então, já serve como um manômetro também para você. E se você não for usar a PET, for usar a garrafa, também acho legal, só que você vai ter que investir no arrolhador. As tampinhas é baratinho, você vai pagar aí 12, 13 reais em 100 tampinhas. Acaba saindo 10, 12 centavos cada uma, é barato. Mas é custo, né? Vai ter que somar tudo isso daí. Vai ter que vender um preço bom essa cerveja aí. Não, a galera fala de vender cerveja a 10 reais, pô, não vendo por nada. Fala, não, eu bebo a cerveja. Eu vou beber. Porque assim, a gente gosta de coisa boa, cara. Então a gente acaba, às vezes, não comprando no mercado. Às vezes compra menos, porque a nossa não está pronta ainda. Quando a nossa fica pronta, a gente está com cerveja boa, a gente sabe que é uma cerveja que a gente fez Uhum. e livre de conservante, enfim. Então, assim, é melhor você fazer uma coisa para o seu consumo do que vender barato para os outros, entendeu? Porque se for para vender barato, você vai ver que não compensa. Tipo assim, se fosse para vender uma cerveja minha, eu venderia no mínimo 20 reais. No mínimo, no mínimo. Assim, para ter um lucrinho. Porque se você for pôr na ponta do lápis a mão de obra que você vai estar ali fazendo, tudo, você vai chegar nesse cálculo de 20, 25 reais uma garrafa. Se você for colocar somente o insumo, você pode vender por 5 reais. Você vai falar, 5 reais tô empatando, dependendo da receita. Você até consegue vender por 10 reais e ganhar dinheiro, ganhar 100%. Só que de insumo, não de mão de obra, entendeu? Entendi. Então, assim, se você for envasar com garrafa, você vai gastar aí mais uns 170, 150 reais no arrolhador. E se você for envasar em garrafa, sempre faça o seguinte: pegue uma garrafa PET, ó, uma dica preciosa, cara. Pega uma garrafa PET de 600 ml, porque a garrafa não é 600 ml. Uhum. Você pega uma PET de 600 ml, aquela de Coca-Cola, enfim, e faz a mesma carbonatação. Porque a garrafa, geralmente a gente carbonata com açúcar. Coloca 5 gramas de açúcar e tampa. A levedura que está viva vai consumir esse açúcar, vai comer, né, o açúcar e vai gerar gás carbônico. Esse gás não Uhum. vai ter para onde sair porque vai estar tampado, vai carbonatar a cerveja. E se você jogar a mesma quantidade numa garrafa PET de 600, ela vai servir como manômetro, porque você vai apalpar ela, você vai sentir, opa, peraí, ela ainda não está carbonatada, porque ela está mole a garrafa ainda. Porque a garrafa de vidro você não consegue fazer isso. Você vai ter que comprar um manômetro e colocar numa garrafa do lote para monitorar, para saber se está carbonatando. Então a dica preciosa, sempre utilizar uma garrafa PET, só uma pelo menos, porque aí você invasa nas de vidro e tem a garrafa PET como parâmetro. Se ela estiver bem dura, geralmente 10 dias é o tempo legal para carbonatação com açúcar. Aí 10 dias é tranquilo, ainda mais aqui na nossa região que é super calor. Agora, quando está muito frio, aquela semana de frio, aí demora mais. Às vezes chega a demorar até 20 dias para carbonatar legal uma cerveja, tá? Então eu gosto da PET para usar como parâmetro. E também vai que eu errei em algum momento, você sabe que se você errar, né, e pular alguma etapa anteriormente lá na fermentação e trazer uma quantidade muito grande de açúcar fermentável aqui dentro e mais o açúcar da carbonatação, você corre o risco de explodir uma garrafa. Então, assim,
tem que fazer certinho todas as etapas. Por isso que é importante ter o densímetro, porque aí você vai medindo a densidade até atenuar. A hora que chegou no limite ali, não, agora não está descendo mais a densidade, aí sim significa que a cerveja já fermentou totalmente e aí você pode envasar ela. Então, eu gosto do growler por segurança também, porque quando você enche uma, você vai apertando ela diariamente ali, você vai sentindo como que está evoluindo a carbonatação. Legal. O sistema de barril, eu não preciso entrar muito em detalhes, você que gosta aí, você deve saber que o sistema de barril ele é muito mais fácil, porém o custo é muito mais elevado, tá? Um kit desse daí, ele vai sair em torno aí de R$ 1.800, tá? Do jeitinho que tá aí. Vem completinho, você coloca essa torneira na geladeira, na porta da geladeira. O barril de cerveja vai ficar lá dentro, ele vai gelar e aí você vai extrair o chopp direto ali da porta da geladeira, tá? Dá para fazer isso daí. Fica bem legal. Se você tiver um espaço aí na sua casa que gosta de fazer festa, essas coisas, cara, isso daí é sucesso. E também a questão, cara, do lucro. Se caso você quiser falar, não, eu quero vender o meu chopp, eu quero vender a minha cerveja, isso daí é muito mais fácil. Por quê? Se você quiser alugar um kit desse daí, você aluga, né? Aí só tá faltando o quê? A chopeira. Aí tem como fazer uma chopeira a gelo, né? Mas a chopeira Legal. elétrica é uns R$ 3.000, né? É bem mais alto o preço. Mas dá para fazer também com gelo, ou se não fazer um kegerator, né? Que é o que eu te falei, você coloca ele dentro de uma geladeira e você resfria dentro da própria geladeira ou do freezer. Freezer é melhor, né? Porque ele gela mais rápido. Então, se você tiver um Entendi. espaço na sua casa, você falar assim, eu vou montar um kit desse daí e vou envasar com a minha própria cerveja. Cara, você pega um sábado à tarde, faz uma porçãozinha de peixe lá e taca a entrada de mulher grátis e fala, ó, quem entrar aqui pode consumir à vontade e paga tanto. Cara, você, você vai ter problema com Sucesso. a, você vai ter problema com a vizinhança aí, porque todo mundo vai querer beber, porque todo mundo gosta de tomar uma cerveja no barril. E aí fala que é chopp, né? Então é legal. Então, assim, tem um custo muito mais alto, mas eu vejo uma vantagem enorme porque é muito mais prático. Você consegue antecipar o processo, porque na garrafa você tem que esperar no mínimo 10 dias para carbonatar. Aqui no barril você invasa hoje e se você quiser agitar ali, fazer uma carbonatação forçada com o sistema de CO2, você consegue carbonatar a sua cerveja no mesmo dia. Ah, legal. O mais indicado é você carbonatar para o dia seguinte, que aí você deixa ela pressurizada ali, carbonatando lentamente. No dia seguinte já está pronta para você beber. Então você imagina assim, você fez a cerveja, fermentou, maturou, clarificou. Ao invés de você ter que lavar 48 garrafas, 30 garrafas, passar álcool 70 uma por uma, achar tampinha, colocar as tampinhas, colocar a rolha aqui, arrolhar e tal. Meu, dá um trabalho enorme isso daqui. Agora, se você tiver um barril, você só vai encher um barril. Você só tem que limpar um barril. Entendeu? Você vai jogar água, vai limpar, vai passar álcool 70, se você quiser. Você vai fazer em um único recipiente. É muito mais fácil, muito mais rápido e antecipa 15 dias de carbonatação. Entendeu? Entendi. Muito bom. Só que é um investimento que você tem que reservar aí, né, cara? É na faixa de uns R$ 1.800. Sem a chopeira. É, devagarzinho a gente chega lá. Chega, opa, com certeza. Ai, ai, ai. Ó, aí, cara, chegou na etapa mais difícil, né? Mais Degustar. importante. Eu nem sei quanto tempo. Nossa, faz 1h40 que eu tô falando. Eu achei que Rapaz, mas o Google ia derrubar a nossa reunião, porque eles falam que é 1 hora, mas não derrubou, não. é que até ele tá gostando. Por É, isso. acho que eles estão aprendendo. Falou, vamos. Ó, nessa etapa de degustação, a gente nunca parou para pensar antes de começar a fazer cerveja, que você utiliza os 5 sentidos. Então, quando você vai abrir uma garrafa de cerveja, você já começa a perceber a questão da carbonatação. Se é alta, se é média, se é baixa. Então, a audição já é o primeiro sentido que você utiliza quando vai tomar uma cerveja. Você abriu, escutou aquele tss, você já sabe que deu certo a carbonatação. Se tá boa, se não tá, você não sabe, mas a carbonatação tá ok. Depois você vai avaliar a questão da cor. E aí tem vários tons, né? Você já percebeu que existem cervejas mais escuras, enfim. Depois a questão do aroma, se ela é mais frutada, se é neutra ou se é mais maltada, né? Você vai sentir essa questão do aroma.
Tudo isso daí é parâmetro que existe uma escala. Então, existe uma escala de carbonatação, existe uma escala de cor, existe uma escala que você vai medir o álcool. Então, assim, são parâmetros que é como se fosse aquela tabela periódica, sabe, de química. Tem uma Uhum. daquela lá com os estilos de cerveja. Aí você vai ter que ajustar cada estilo dentro daquela faixa, entendeu? Então, essa questão do perfil sensorial, ele é muito rico. É que a gente não parava para perceber isso. E tem a questão do sabor, né, que você vai sentir se ela está mais maltada, lupulada. A questão do corpo, a sensação na boca, né? Aquela cerveja seca que eu te falei no começo. Quando você bebe, ela já dá sede, você quer beber outra. Ou se ela é mais aveludada, mais encorpada. Então, tudo isso daí é perfil que você consegue sentir na cerveja. Então, são 5 sentidos aí que você utiliza. Aqui é um pouquinho do que eu já produzi, cara. Eu gosto assim, ó. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu fiz aquela APA que eu te falei, que é American Pale Ale. Cara, eu fiz Uhum. umas 10 vezes aquela cerveja. Aí depois eu fui fazer. Eu fiz uma IPA. Não lembro se eu fiz uma IPA depois. Aí depois eu passei por uma Cream Ale, que é uma cerveja bem leve, assim, bem de boteco, assim, parecida com uma Pilsen, assim, né? E aí eu fiz mais um monte de vezes, porque eu gosto de ajustar. Então eu pego uma receita, vejo lá o que eles estão exigindo naquela receita, faço aquela cerveja e eu sinto, porque o teu paladar que é o mais importante, cara. Você tem que fazer cerveja que você goste, né? Se você for casado, a pessoa com quem você é casado se gosta. Imagina você fazer uma cerveja e a pessoa que convive com você fala assim: Meu, isso aí de novo, nossa, isso aí tá horrível. Imagina, não é legal, né, cara? Não vai ter tanto estímulo. Então, assim, é legal você fazer uma cerveja e refazer, até você ajustar ela no perfil que você quer, entendeu? Aí depois eu gostei bastante de fazer a de trigo, né, que é a Weizen. Ela tem uma cor bem diferente também, né? E em seguida também essa Viena Lager. Essa daqui foi a última que eu fiz. Cara, essa cerveja ela ficou muito saborosa, muito maltadinha, muito gostosa. Uma cerveja que eu pagaria R$ 25 numa garrafa dessa. Mas assim, você vai pagar R$ 25 uma única vez, né? Você vai lá no Uhum. mercado, você vê que tem uma Viena Lager, você fala, ah, vou levar. E você toma, você adora. O que você vai fazer? Você vai comprar outra? Não, você vai fazer uma receita, entendeu? É assim que funciona. Você vai tomar uma de trigo, você toma lá uma, sei lá, qualquer uma de trigo e gosta. Você vai falar, meu, eu vou pagar R$ 16 de novo. Cara, com R$ 80, com R$ 100, você faz uma receita de 20 litros. Vixe. Entendeu? O consumo é muito baixo. O insumo é muito baixo. Num outro momento eu posso te apresentar a questão de rendimento. Ah, se eu gastar R$ 100, o que dá para fazer? Entendeu? Você vai chegar numa conclusão que você vai perceber que compensa fazer cerveja se fosse só pelo seu próprio consumo. Se você falasse, não, eu quero só para o meu consumo, compensa fazer. Ah, eu quero vender, compensa fazer. Então, assim, tudo é questão de você analisar. Eu tenho uma planilha que eu jogo tudo nela. Eu consigo chegar no cálculo de quanto que sai cada garrafa. Bacana. Então, assim, é coisa que você deve Importante. fazer, é importante fazer. Porque senão também você fica fazendo uma coisa e não sabe, ah, peraí, mas tá compensando, tá ficando acessível, não tá? Porque todo mundo tem a ideia, a falsa ideia, de que produzir cerveja artesanal é difícil e custa caro. Na verdade, não é difícil e não custa caro. Só é rigoroso. Você vai fazer um Uhum. arroz, você pode colocar um copo a mais de água. Você vai fazer uma cerveja, esse um copo a mais de água vai fazer diferença. Talvez bem pouco, mas você vai sentir diferença. Então, assim, é só seguir os processos certinho, ter boa higiene, limpar certinho os equipamentos. É que não eu te disse, eu nunca joguei cerveja fora. Então, assim, essa questão de falar, nossa, contaminação da cerveja. Tem muita gente que cria um alarme, cara, que dá medo. A primeira vez que eu fui fazer cerveja, eu fiquei morrendo de medo. Eu gastei um litro de álcool 70. Porque tudo eu passava álcool, tudo eu passava álcool. E aí na etapa quente eu tava passando álcool. Falei, daqui a pouco pega fogo em mim aqui, de tanto álcool que eu tô passando. Porque não precisa, cara. Você vai passar álcool, você vai sanitizar a parte fria do processo. Lá na fermentação, quando você vai preparar o fermentador, quando você vai preparar as garrafas, aí você vai lavar e também sanitizar, que é outra coisa, né? Que aí você vai passar um álcool 70 ou utilizar outro. Eu prefiro o álcool 70 que eu acho mais fácil. Você compra em qualquer farmácia, é mais acessível, né? Então, assim, Uhum. é mais fácil de comprar.
Então, assim, muita coisa na internet você vai encontrar e vai dar um medo lascado, cara. Porque a galera detona. Nossa, se você não fizer isso, você vai contaminar. Nossa, se você não tiver esse equipamento, a tua cerveja não vai ser boa. Cara, calma, muita calma. Tem que ter pé no chão e trocar ideias, cara. Trocar ideias. Porque, assim, você vai aprender mais fazendo do que ouvindo alguém falar pra você como que é, entendeu? E aí, se você tiver humildade, trocar ideias com outras pessoas que já fazem, que já têm uma certa experiência, teu caminho vai ser mais fácil. Se você não trocar Uhum. ideia, por exemplo, isso que você fez hoje, eu não fiz. Só que eu levei 2 anos assistindo vídeos e vídeos e vídeos e vídeos. 2 anos. 1 ano só se preparando. Depois foi 1 ano fazendo e assistindo, fazendo e assistindo. E aí Nossa algumas senhora. coisas eu passei perrengue porque não tinha referência, entendeu? Então quando você tem alguém que te guia, que pega na sua mão e fala, não, ó, isso aqui compensa, isso aqui não compensa, vai por aqui, esse caminho é melhor, é mais seguro, é mais confiável. Aí você vai de boa, tá? É isso aí. Cara, Mostra o ficou caminho das alguma pedras. dúvida? Não, foi perfeito, professor. Era o que você Perfeito. estava imaginando? Era assim. É que nem eu te falei, né? Você comentou agora dos vídeos, né? É Uhum. tanta informação que tem nos vídeos lá que você acaba perdendo o foco, né? Porque se você for querer fazer tudo que os caras ah, colocam lá, ixi, é muita coisa. É, Quando você fez que nem você fez agora, explicou tal, bem objetivo, né? O que é importante, tá bem focado, puxa vida, fica muito melhor. entendi. É que nessa daqui eu foquei mais na questão de equipamentos, mas quando eu for apresentar a questão dos processos, aí que você vai entender o porquê das coisas. Aqui eu quis apresentar para você o que é importante comprar e o que não é importante comprar. O que é que dá para comprar e o que é que você tem que comprar, entendeu? Então esse guia ele vai facilitar. Eu vou te mandar o PDF, você vai poder analisar com calma, porque aí vai ter os nomes, né, dos equipamentos. Aí você consegue olhar um por um, procurar na internet, ver o que é que tem. Maravilha. O Perfeito? senhor gosta de cerveja stout? Eu Era gosto, mais. cara. Eu não Minha costumo. preferida, viu? É, sua preferida? Nossa, eu gosto demais, viu? Eu tenho um tio que é apaixonado, cara. Ele adora stout. Eu só não tomo as stout daqui porque eles colocam corante caramelo, até É, o osso, sabe? Puxa vida, pra que você coloca isso aí, rapaz? é verdade. Eles colocam muito disso daí, né? A indústria tem Ixi, que fazer, porque o malte torrado, o malte especial, ele é muito caro. Ele encarece muito a é. produção. Aí eles Agora, tocam corante caramelo em todo isso, mundo lá e. exatamente. Agora, para sua produção, para o seu consumo, você vai chegar numa, sei lá, num cálculo aí de uns R$ 8 uma garrafa, R$ 6 uma garrafa. Ixi, tá Então você, excelente. nossa, excelente. E você vai tomar uma cerveja que é sua, pô. Não tem satisfação mais É. alta que essa. Você pega uma Baden-Baden Stout, por exemplo, vai estar mais ou menos isso aí mesmo, tipo 18, sabe? 18 É, reais mais ou é menos. isso aí. Cara, Aqui você faz uma. espero que você tenha gostado da nossa aula aí. Aí a gente marca a próxima depois. Beleza? Não, eu que agradeço aí, viu, professor? Obrigado pelo seu tempo aí, cara, disponibilidade, viu? Que isso. É um Essa prazer, é uma ajuda. satisfação poder dividir um pouquinho com você aí. E quem sabe a gente vai ser colega cervejeiro aí. Vamos, se Deus quiser, você vai ver. É isso aí. Vamos fazer sim. Então tá joia. É, o senhor pode depois disponibilizar a apresentação pra gente? Esse Sim, vídeo? sim. Eu Porque mando. eu não gravei, aí o Gabriel seria importante ele assistir, né? Fala pra ele que Ele agora tá vai no custar mais mesmo. caro pra ele, porque ele perdeu a aula. Ficar no mesmo pé que eu, né? Porque é sempre bom, assim, os dois assistirem a mesma coisa, né? Sim, sim, é melhor. Pra caminharem, caminhar junto, né? Que aí já, as pessoas já sabem, né? O que né, entende, né? Não Exatamente. perde nenhuma informação. Tá Mas tá ok. ótimo. Obrigado, viu, professor? Obrigado pela ajuda aí, viu? Falou, cara. Um abraço. Tamo aqui. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, queridão. Obrigado, viu? Falou, tchau, tchau. Valeu. Deus te pague.